Boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos nós aqui da equipe Bruxa Preta para a nossa segunda travessia, Caminho de Nascentes. E do que se trata a travessia? Travessia, dentro do projeto Bruxa Preta, é esse lugar de compartilhamento das nossas travessias particulares e coletivas. Hoje, no dia de hoje especificamente, é com o objetivo de refletir sobre o tema acessibilidade. Mas antes, porém, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Luzinete, eu tenho 40 anos, eu sou uma artista da dança aqui da cidade de Araraquara, eu sou uma mulher preta, de pele clara, o rosto arredondado, o nariz alargado, os olhos pequenos, os lábios finos, cabelos pretos cacheados, molhados, na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma camiseta amarela, estou sentada na sala da minha casa, numa poltrona vermelha, e ao fundo tem uma parede bege. E sempre que eu vou dar início a uma conversa como essa, também eu gosto de pedir licença. Licença às minhas mais velhas, licença aos meus mais velhos, licença aos mais novos e aos pares, que abriram e abrem caminhos diariamente. Para fazer essa reflexão sobre acessibilidade, nós temos aqui para compor a mesa pessoas muito especiais que se dispuseram a falar sobre esse tema. Eu vou contar com a presença da Nerita Pio, uma artista aqui de Araraquara. Obrigada, Nerita, por ter dito sim. O Lucas Arte, que é da produção da Bruxa Preta, ele é o assistente de câmera, obrigada por ter dito sim. A professora Natália Rocha, que eu estou extremamente contente por ter dito sim, porque sei do seu posicionamento para entrar em qualquer espaço que fale sobre isso. Então, desde já me sinto orgulhosa com a sua presença por aqui. Muito obrigada. Eu queria apresentar também quem está compondo aqui, que nos ajuda que essa conversa chegue para mais lugares, a Luzia, que é a nossa intérprete de Libras, que é uma mulher branca, de rosto arredondado, olhos pequenos, lábios finos, nariz bem afilado, cabelos pretos, preso, está vestindo uma camiseta preta, escrito Libras em azul, e ao fundo um tecido preto. Obrigada, Luzia, pela sua presença conosco aqui também. Então, eu acho que antes de começar com uma pergunta provocativa aqui para a gente falar sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma rodada de apresentação, que a gente se apresentasse para as pessoas que cá estão a fim dessa conversa conosco. Então, acho que eu poderia começar. Nerita, pode falar conosco, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Lu, e dizer da alegria de estar participando desse projeto, desse encontro lindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nerita Pio, sou atriz, contadora de histórias, professora, mãe, mulher, tenho 43 anos, sou branca, tenho cabelo castanho, olhos também castanhos, uso óculos, e a armação do meu óculos é preta. Tenho um rosto arredondadinho, também arredondado. Estou usando uma camisa preta estampada com uns desenhos em branco. Estou na minha cozinha e atrás de mim tem uma parede bege. Acho que é isso. Lu, tá desligado o microfone. Estou falando que está ótimo, Nerita. Está linda. E aí você, Lucas, fala um pouquinho sobre você para a gente. Boa noite, obrigado pelo convite também. Meu nome é Lucas, tenho 40 anos, sou de origem libanesa, tanto de pai quanto de mãe, então eu tenho, assim, acho que um rosto bem característico árabe, nariz grande, pele mais amarelada, cabelo preto. Estou com a barba um pouco por fazer, estou com óculos preto. E
Estou numa sala, no fundo aqui, acho que o que tá mais visível é uma parede azul, né? Tem um cocar pendurado e uma poltrona. Eu trabalho com fotografia e ilustração e, e o assunto, né, veio já me interessando e já faz parte do meu histórico desde de criança, por ter uma irmã com paralisia cerebral e ver acompanhando essa história toda. Sou pai de dois filhos, da Marina e do Gael. O Gael tem 4 anos, Marina, minha filha mais velha, é autista. Então, a gente está sempre pesquisando, conversando, aprendendo, revisitando lugares. Obrigado. Obrigada, Lucas. E a professora Natália. Oi, boa noite. Eu sou Natália Rocha, estou como professora substituta da Escola de Dança da UFBA. Moro em Salvador, estou aqui de Salvador. Eu sou artista da dança também, sou dançarina, atriz, pedagoga, faço parte do Grupo X de Improvisação em Dança e estou no doutorado em dança, pesquisando prática da atenção com corpos com deficiência nos processos artísticos educacionais. E estou muito grata, muito feliz de estar aqui hoje e encontrar essas pessoas lindas e como pode ser mais incrível, como pode ser mais divertido ainda hoje do que tem sido, e muito grata pela disponibilidade. Eu sou uma mulher de pele clara, lida como branca, estou com cabelos bem curtos, pintados de vermelho, usando um óculos de armação retangular tartaruga, com um friso dourado na parte superior. Estou usando um batom bem vermelho. Os olhos são grandes, mas nariz e boca tamanhos medianos. E estou com um fone branco. Estou usando uma blusa de um ombro só, branca listrada com vermelho, de babadinho, né? Meio cigana. Brincos também, vermelhos, com detalhe dourado, tamanho médio. Em homenagem aí à Bruxa Preta, estou trazendo aqui as nossas bruxinhas brasileiras também. Nossas ciganas, é isso. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e vamos nessa. Vamos conversar. Ah, claro, importantíssimo. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. Então, muitas vezes você verão muitos detalhes bem próximos do meu rosto, talvez até a raiz do meu cabelo, meu testão, pelo uso, né, da tecnologia, das lupas, dos sistemas aqui operacionais, que eu vou me aproximar e me afastar dessa tela às vezes, para não manusear qualquer coisa. É isso, um beijo. Obrigada, Natália. Bom, eu só vou contextualizar um pouquinho esse encontro, essa travessia, né? Por que a gente fez questão de tratar desse tema aqui no Projeto Bruxa Preta. O Projeto Bruxa Preta, ele traz ali uns questionamentos com pautas decoloniais, né? E durante o processo de elaboração do projeto, a gente pensou sobre o tema acessibilidade. Mas por falta de informação mesmo, ou até por falta de ter ido um pouco mais atrás, a gente tratou esse tema, hoje eu considero de maneira rasa. Considero isso depois de um encontro aqui com os colegas, conversando sobre os equívocos que muitas vezes a gente, sem perceber mesmo. Porque na produção, ao escrever esse projeto, a gente pensou que seríamos capazes de que se colocássemos tem libras e tem audiodescrição, era o suficiente para contemplar esse tema acessibilidade. E no processo a gente viu que não é assim. Então precisou chegar a professora Natália, quando a gente chegou nesse momento do projeto, e a gente viu a quantidade de equívocos que a gente foi cometendo nesse processo todo. Então, isso me deslocou um pouco, né? Me incomodou trazer pautas tão importantes sobre pautas decoloniais tão importantes, quando, na verdade, eu tratei de maneira, não com intencionalidade, mas eu poderia ter me prestado mais atenção nisso, no acesso nas pessoas com deficiência.
Então, eu me coloco aqui na posição de quem quer aprender sobre isso para eu tentar corrigir equívocos. E a minha provocação aqui para nós artistas é: quais os equívocos que vocês perceberam, assim como a gente pôde perceber no projeto Bruxa Preta, inclusive, que a gente comete em relação a esse tema? Qual foi aquele que te atravessou e que fez você se deslocar um pouco da sua zona de conforto para querer pensar sobre ele, falar sobre ele e se expor a partir dele? Não sei se, Nerita, se você se interessa em começar falando um pouquinho da sua travessia sobre isso que a gente está trazendo aqui. Quero começar. E, como eu disse, né, no início, eu sou professora, sou contadora de histórias, e em 2016 eu fui convidada para participar, fazer uma contação de história na Fundação Toque, aqui em Araraquara, voluntariamente. Então, eu cheguei até a Fundação Toque, contei a história, foi lindo, percebi que os alunos gostaram, depois me chamaram novamente. Em 2017, eu fui contratada. Acho que eles gostaram, eu fiz um bom trabalho, e eu fui contratada. Eu passei a ser a professora efetiva da Fundação Toque. Para quem não conhece, a Fundação Toque, ela é uma organização sem fins lucrativos, ela atua nas áreas culturais, no esporte, lazer, saúde, conta com um atendimento integral dos jovens, adultos, crianças. Lá tem profissionais de TO, temos psicólogos, temos pedagogos, e os jovens, adultos e crianças, eles são pessoas com deficiência múltiplas e intelectual. Então, no primeiro momento que eu fui, em 2016, como voluntária, eu achei aquilo muito lindo e saí leve. Falei, nossa, como é gostoso estar com eles. A partir do momento que comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o meu jeito, porque eu não conseguia atender a todos. Alguns, eu percebia, né, essa dificuldade, eu saía com aquela... Mas será que eu consegui me fazer entender? Será que a história fez sentido para eles? Será que aquilo lá foi bom? Será que eles estão levando algo? Porque para mim foi. Mas é uma sala onde tinha 30 alunos, certo? 30 alunos com idades diferentes, com deficiências diferentes. Então, eu tinha que me atentar um pouco mais. Então, eu saí, em 2017, quando eu fui efetivada, eu saía das aulas um pouco querendo buscar algo mais, querer conhecer as crianças. E sabe quando a gente quer, do dia para a noite, assim, já conheço todo mundo, agora eu vou fazer um bom trabalho. E não é. Eu precisei contar com a ajuda da minha cunhada, que na época ela estava como coordenadora pedagógica, também um amigo da No Reale, que trabalhava com o teatro, eu com a contação de histórias. Então, muitas vezes eu ia até eles e os enchia de perguntas e queria respostas. Eu queria que na próxima aula eu já soubesse a dificuldade de cada um. Foi muito bacana essa parte, né? Porque eu consegui aprender. E eu faço uma coisa, gente, eu vou dizer aqui para vocês, que eu só descobri agora em 2021. Eu estou na Fundação Toque desde 2017, e agora em 2021, por conta, né, da pandemia, os projetos precisou ser parado. Eu chamo todos os alunos de crianças, e eu não percebia. Lá, nós atendemos jovens, como eu disse, adolescentes e adultos, de 4 até 50 anos. Então, alguns são mais velhos do que eu. E sem eu perceber, eu os chamava de crianças. Então, eu estou contando, vocês entenderam, crianças? Não. E aí, um outro amigo meu, que estava em aula, que é o José Guilherme, também professor de teatro, chegou para mim e falou, você percebe o que você faz? Eu falei, não.
você chama todo mundo de criança. Nós temos crianças, mas não são todos crianças. Você tem que ter um olhar com mais cautela para os seus alunos, para os nossos alunos. E isso, gente, foi uma chapuletada que me trouxe para a realidade. Eu comecei a pensar e buscar jeitos, né? Buscar olhar mesmo para a dificuldade e para a deficiência daquele meu aluno. Como é que eu poderia contar a mesma história, mas de formas diferentes, para que todos eles pudessem entender e sair satisfeitos, leves. Outra coisa que me incomodava muito, e eu perguntava para alguns deles, estou me estendendo muito, né, gente? Mas eu acho importante eu dizer essas minhas dificuldades. O toque, o tocar mesmo na criança ou no jovem, no adulto. Como eu uso muito o tato, então eu mostro objetos, sons, músicas, muitas vezes eu relo no meu aluno, e alguns não gostavam disso. E eu comecei a perceber depois dessa chapuletada que eu levei, né? Olhe para o seu aluno, olhe de verdade. Então eu comecei a perceber se o som, se a música estava muito alto, porque alguns não gostavam, se eu estava falando baixo, por isso que vinha o desinteresse, dificuldade, né, de escutar, alguma deficiência, no escutar, no entender. Por que alguns tinham desinteresse na minha aula? Então, isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a buscar, estudar e tentar conhecer cada um desses alunos. Infelizmente, a pandemia chegou, eu precisei, né, o projeto foi pausado, e o ano que vem eu não sei se estarei com eles, acredito que não, porque a vida segue, a gente consegue, essa travessia que a gente arruma outros trabalhos, a gente se entrega para os outros desafios, e eu acredito que não estarei mais na Fundação Toque, porém é um lugar que me ensinou muito desde 2016, e eu sou muito grata a todos eles que estiveram lá e me ajudaram nessa travessia, nessa nascente de uma Nerita com mais, observar mais para quem é que eu estou contando a história e por que eu estou contando a história, e se isso é importante. E lá, fora, né, a contação de histórias, os alunos recebem outras oficinas, dança, percussão, oficinas de teatro, é muito gratificante estar lá. Eu espero que todos nós, professores, educadores, possam encontrar aí pela frente pessoas que nos chamam a atenção, assim como José Guilherme, e falam, olha, acorda aí, você está fazendo um ótimo trabalho, mas você pode melhorar, observa mais, observa. E a gente observa. Tem muita coisa que a gente pode ensinar, mas a gente tem muita coisa que a gente pode aprender. É uma troca, né? Sala de aula é uma troca. E é isso, as minhas dificuldades, os meus anseios, minhas inquietações, é querer acertar e nem sempre a gente consegue. Nerita, obrigada por compartilhar conosco, né, sua fala aqui, né? Eu fico pensando, né, como professora também, né, que às vezes a gente encontra o desafio e a gente fala, porque o aluno tem dificuldade. A gente já joga lá no aluno a coisa da dificuldade. Então, eu acho que esse encontro aqui é realmente para a gente pensar nisso, né, em quem está a dificuldade, né, de acessar, em quem se encontra a dificuldade de acessar. E quando a gente reconhece a nossa dificuldade, a gente acerta com mais facilidade. Né? Eu acho que eu tive muitas dificuldades, mas também tive muitos amigos que me apoiaram e me fizeram acreditar que era possível. Isso, né? Não sei, Lucas, se você tem alguma coisa que você observou na sua história sobre seu contato com acessibilidade, onde isso te tocou mais, onde você percebeu assim que parecia que eu estava fazendo tudo tão certo e não era bem assim.
Todo Parecia dia, que né? toda hora a gente faz isso. Toda hora. A gente está no mundo. Nossa, a gente segue tropeçando mais do que andando, né? Mas eu acho tem duas dificuldades. Eu acho que quando eu escuto a Nerita falar, ou você, como professor, como tratar do coletivo, eu tenho uma dificuldade de chegar numa acessibilidade coletiva, assim, do que é falar com um grupo grande, principalmente, a Nerita falou agora de falar com um grupo diverso, em relação à idade, em relação a dificuldades, em relação a histórico, em relação a vidas, em cada um vem de uma história particular, né? Quer dizer, como é que você comunica com um grupo desse, né? Eu acho que, assim, a gente sempre vai estar comunicando, a comunicação, ela vai acontecer. E eu vou... Bom, eu começo a abrir um pouco o leque, eu vou tentando amarrar aqui, tentando fechar para também não me estender muito. Mas tem um outro caso que, assim, que é o individual, que eu acho que é onde eu consigo atuar mais, assim, é mais fácil para eu ir de pessoa a pessoa. Mas, sem fugir do coletivo, e também pegando um pouco dessa fala aí da Nerita, do quanto que a gente tem que pegar esse acesso nosso, eu acho que é aí que está a nascente, assim, para poder até pegar aí o título também dessa nossa conversa, de como a gente conseguir e o que realmente deve ser acessado. Acho que a maioria das vezes a gente não consegue acessar algo que não está acessado em nós, sabe? Assim, acho que a dificuldade toda parte de uma foge um pouco, talvez, do tema, que a gente não vou falar diretamente de pessoas com deficiência, eu vou falar de uma forma geral, mas que acho que traz um pouco disso. Muitas vezes, para acessar uma tristeza de alguém, eu tenho que estar disposto a isso. Para acessar um determinado diálogo com alguém, eu tenho que estar disposto a topar esse diálogo, a topar essa conversa. E, para isso, vem de uma preparação muito interna, de se conhecer, de ir atrás da nossa história, de ir atrás do que nos incomoda ou não. Eu acho que a comunicação humana, ela vem como um todo dentro disso, assim. Eu falei da minha irmã que tem PC, né, ela tem paralisia cerebral, ela tem alguns comprometimentos em relação a isso, em relação à fala. A minha filha é autista, ela tem, assim, também algumas características, assim, bem particulares dela em relação à comunicação, em relação ao chegar, em relação à sensibilidade a certas coisas. E para cada caso é um caso, assim. Então, eu acho que, assim, vem muito dessa escuta, que a Nerita mesmo falou, de a gente tentar se perceber na situação, se perceber no lugar. Por exemplo, a gente vê uma dificuldade, mas a gente não sabe como chegar. A gente tem conversado com muitos pais, assim, que de repente fala assim, mas meu filho não é autista também, ele não come. Eu dou a comida para ele, mas ele não come, eu já não sei mais o que eu faço, eu fico nervosa e tal, não sei o quê. Eu acho que falta esse acesso interno, antes do acesso externo. Se a gente não está conseguindo um acesso externo, é porque esse acesso interno ainda também está com dificuldade. Então, a gente precisa ter uma compreensão nossa de como chegar, se fortalecer. Não sei se eu estou sendo confuso na minha fala, se eu estou conseguindo ser um pouco claro ou não, mas senão a gente já chega com barreiras, a gente já chega sem conseguir tocar, sem conseguir falar qual que vai ser o tom de voz, qual que vai ser a maneira de eu tocar. A Nerita falou dessa questão de toque de pele também, né? Mas em relação à comunicação como um todo. É claro que quando a gente fala em acessibilidade, a gente parte para pensar muito em rampas de acesso, ou elevador, né, que são questões arquitetônicas, assim, né, questões que também são super necessárias, que também precisam. E quando acontecem esses erros, eles também acontecem por uma falta de acesso nosso. Enfim, eu trabalhei muito tempo também como fotojornalista, e a gente fazia reportagens a respeito dessas acessibilidades, e é muito comum você ver rampas sendo construídas em lugares que o cadeirante não vai ter acesso. Você faz uma rampa porque alguém falou que tinha que ter uma rampa,
mas você não consegue parar para visualizar qual que vai ser a manobra que ele vai ter ali, qual que é a inclinação, se realmente ele vai conseguir subir uma calçada e a calçada vai ter uma largura suficiente para ele conseguir seguir o caminho, justamente por essa dificuldade da gente se colocar um pouco no papel do outro, sabe? A gente tentar, eu sei que se colocar no papel do outro é uma frase talvez que possa soar um pouco forçado, né? A gente não consegue se pôr no papel do outro, mas assim, pelo menos a gente tem uma certa empatia de tentar ter essa sensibilidade. Enfim, então você perguntou se eu em algum momento eu cometo tropeços, eu acho que sempre, assim, né? E aí, ao me tornar pai, ter esse acesso direto, né, ter esse acesso diário com isso, me fez repensar o tempo todo como que eu me movimento na casa, como que eu converso com ela. E, às vezes, uma mesma frase em tons de voz diferentes possuem acessos diferentes. Ou uma forma de você se mexer ou tocar, quer dizer, não gosta que toca, ok, né, mas a gente sempre tem momentos que a gente gosta ou não gosta, e a gente vai tentando perceber um pouco isso, e vai tentando conhecer mesmo, né, o outro. Eu acho que eu tenho aprendido muito nesse caminho com minha irmã, com a minha mãe, cuidando da minha irmã, e agora com a minha esposa, com meu filho, com meus filhos, né? Acho que tem sido um processo longo, enfim. Eu fui tentando acelerar a minha fala para não me prolongar, então desculpa se eu fiquei um pouco confuso, mas qualquer coisa vocês chamem e perguntem aí. Obrigado, Lu. Obrigada, o Lucas é engraçado assim na fala dele, né? O jeitinho que ele vai desatando os nós dele. Mas sabe quando você fala da dificuldade de acessar, né? Agora que a gente teve aquela, sei lá, depois da conversa de quinta-feira, eu fiquei bem assim, bem pensativa sobre isso, né? É porque eu percebo que a gente também tem dificuldade de ver a pessoa, né? Porque a deficiência chega antes. Então a gente fica insistentemente, parece, querendo que aquela pessoa haja como esse padrão de um corpo hegemônico, né? Que a gente só pensa um corpo possível sendo daquele jeito. Então o acesso talvez seja quando a gente se liberta de querer que esses corpos sejam esse padrão, né? A deficiência chega antes. Então a gente não olha a pessoa, a gente olha a deficiência. Ó, chegou o cadeirante. Né? Não chega a pessoa, né, que eu estava esperando. É muito enriquecedor assim o lugar do equívoco também para a gente olhar para ele e tentar pegar outra direção. Queria ouvir você, Natália, porque a sua presença aqui como pessoa deficiente visual e como pesquisadora disso também tira a gente do lugar do achismo, que é outra coisa que eu ando muito incomodada. Porque a gente também parte daquele discurso, eu acho que deve ser assim, né? E a gente está vendo o que está acontecendo com esse negócio de achar e o negócio de descartar os pesquisadores, como a gente está vendo no momento atual aqui no nosso país. Então, é imprescindível, assim, a gente ouvir o que você tem a dizer, e eu queria saber também se você já teve os seus equívocos, Natália. Vamos começar pelos equívocos. Gente, nossa, o tempo inteiro, né? Eu acho que o primeiro equívoco maior era não reconhecer que eu tinha direitos, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro equívoco. E não acessar toda a legislação, não acessar as coisas, não procurar as coisas, independente do que eu fui criada, né, construída. Então, eu fui construída a sublimar a minha deficiência, mas que tiveram seus ganhos em uma estrutura social que a gente vive, que as pessoas com deficiência são levadas somente para as instituições, e nas instituições, em muitas, né, são tratadas nesse sentido de incapacidade mesmo, de ter autonomia, independência e de ser pessoa, né, de ser vista como pessoa, como um sujeito, que pensa, que tem escolhas, que tem desejos, né, enfim.
que vai querer sair para se distrair, que vai querer tomar uma, que vai querer namorar, que vai querer constituir família, que vai trabalhar, que vai dizer, isso aqui na minha casa não. Então, eu acho que o primeiro equívoco foi esse, que a vida vai te levando, né? Eu acho que tem coisas dentro da acessibilidade, da cultura da deficiência, né? Vamos dizer assim, que é melhor, tem coisas dentro da cultura da deficiência que se assemelham muito com outras, né? Dentro das vulnerabilidades, enfim, da negritude e de várias outras coisas, e de gênero e tal, que é essa coisa que como essa semântica é muito anterior até de Natália existir, né? É anterior a nós, né? Ela vem muito antes disso, é muito longo as lutas e os processos todos esses espectros de incapacidade, de impotência, né? De não funcionar, aquele corpo não funciona, da normalidade. Você é construído com aquilo e você não se percebe, né? Até você ter esses moldes. Então, e aí eu vou te falar que mesmo dentro do processo de construção, Natália, artista, pessoa com deficiência, politizada, né, e militante, que é mais recente, né, de alguns anos para cá, então isso é mais recente, isso veio muito com a dança e com o Grupo X também. A gente faz coisas, acho que há 2 anos atrás, eram os nossos últimos encontros, né, em 2019, presenciais, e aí a gente estava começando um ensaio e a gente fez uma proposição e colocamos as brincadeiras, a gente fez grande, a gente ia falar, se chegasse uma das componentes cegas, né, ia ter todo um processo, só que a gente colocou na porta, na altura de um bípede, e ia chegar Edu. Independente de chegar Edu, poderia ser outro, né? Porque é aberto também, os nossos encontros são abertos. Então, e a gente colocou só na altura de um bípede. E é isso que a gente faz, né? As casas, as janelas são para os bípedes, né, poderem apreciar a vista, mas não quem está em uma cadeira de rodas. E todos os espaços, quadros, enquadramento de todas essas coisas são, né, tem uma perspectiva de olhar de uma pessoa bípede. A gente não considera as crianças, a gente não considera os anões, a gente não considera, né, os cadeirantes. E a Edu falou e tal, e a gente, cara, que cagada, sabe? Mas assim, é isso, é reconhecer esse lugar, ok, vamos fazer diferente. Eu não estava prestando atenção nisso. Reconheço que eu não estava prestando atenção nisso, e agora, como é que eu posso fazer diferente? E eu acho que as coisas que vocês tocaram são muito interessantes, assim, primeiro que reconhecer que existe uma semântica aí, mesmo. Então, antes de Natália chegar, ou antes de qualquer outro chegar, e às vezes a gente nem é chamado pelo nome, né? Tipo, vem o cadeirante aí. Quem é um cadeirante? Assim, não tem nome, não tem profissão, né? E então existe isso que parece que é esse muro, né? Que tanto o Lucas está falando, que um dos muros, que na verdade existem outros, eu acho que de humano para humano já existe vários muros, porque a gente tem uma tendência de homogeneizar as coisas, mesmo sem deficiência, você acha que todo mundo vai agir daquela forma, ou que o certo é agir daquela forma, ou responder daquela forma. E aí, com deficiência, isso tira completamente o tapete, né? Desloca o chão, porque além de a gente ter sido usurpado muito tempo do convívio social, né, de estar em todos os ambientes com as pessoas, em escolas, enfim, em todas as instituições de ensino, por exemplo, você vê pouquíssimas pessoas com deficiência na academia, né? Escola, muito menos, né? Quem de nós tiveram colegas e quantos você vai contar nos dedos? Então, você vê os dados do centro, a percentagem de pessoas com deficiência, e você vê se essa percentagem vê nas ruas, você vê no banco, você vê, né, nos shoppings, você vê no hospital, trabalhando enquanto médico, né, enquanto enfermeiro, enfim. Então, essas pessoas não estão ocupando esses lugares, porque elas
infelizmente, estão só dentro de casa ou só nas instituições, né? Não que as instituições não tenham esse papel, tem, são importantes, são necessárias, e precisam ser olhadas e serem cuidadas as instituições, mas também, em todo e qualquer lugar, a gente precisa, seria interessante a gente olhar cada um de nós enquanto pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. E, principalmente, também as pessoas com paralisia cerebral. Porque a gente tem uma tendência, isso que Nerita trouxe é muito importante, é muito sério, né? E é muito generoso da parte dela abrir aqui. Porque a gente tende a infantilizar, né? Porque ele não se comunica de uma forma, o que eu acho que seja, entre aspas, normal, então ele tem algum tipo de incapacidade, até intelectual cognitiva, e isso é um ledo engano, né? É um ledo engano que aquelas pessoas não têm um processo cognitivo ali funcionando, intelectuais, e às vezes são extremamente inteligentes, muito mais perspicazes de outras pessoas que não têm uma paralisia ou que não têm um tipo de deficiência. Então, é preciso se aproximar e conhecer mesmo. Esse muro que o Lucas está falando, a gente baixar mesmo esses muros, essas barreiras, e a gente estar perto uns dos outros. Então, por exemplo, foi num evento, acho que também em 2019, foi 2018, que eu estava numa mesa ao lado de uma mulher trans, que eu soube que é muito comum nos trans a incontinência urinária. E eu nunca tinha me tocado, nossa, os banheiros são binários, né? Mulher aqui, homem ali, ok. E as outras pessoas que estão nesse outro lugar, né? Se sentem constrangidas porque várias vezes são ameaçadas, são rechaçadas, são agredidas, né? Por escolher usar um banheiro ou outro. Então, não se adequa nem ao banheiro masculino, nem ao banheiro feminino. Quer dizer, não é que ela não se adeque. A institucionalização que a gente construiu, a gente, sociedade, que nós fazemos parte, a sociedade não está lá, né? É a gente que faz, não permite, né, dá impedimento que essas pessoas ocupem esses espaços, assim como as pessoas com deficiência ocupem os espaços, ocupem as escolas, ocupem, né? E não é um flexibilizar para esses corpos, essas pessoas. É simplesmente você apenas, nada mais do que você está garantindo um direito, porque é direito. Não é privilégio, não é generosidade de nenhuma instituição ou de você, cidadão, né? Você dar passagem a uma pessoa com deficiência, você construir na sua calçada a pista tátil, a rampa. Você não está sendo bonzinho, né? A gente não está aqui no nível da tábua de moral, de bondade. Não está nesse sentido, não está por aí, né? Você não vai ganhar o seu cartãozinho de bom cidadão do ano e vai garantir o reino dos céus. A gente está falando de direito e a gente está falando de pessoas. Eu acho que reconhecer a pessoa com deficiência como pessoa é imprescindível, assim. E a gente percebeu o quanto a gente, nesses impedimentos, e também, às vezes, se colocar no lugar de eu estou cuidando do outro, é uma pessoa com deficiência, então ela precisa de cuidado, né? O nosso corpo é hipermanipulado, e é muito louco, assim, eu me dei conta usando bengala na rua de como a pessoa com deficiência ela está num lugar de invalidação humana tão precário, porque às vezes até um morador de rua se sente que ele, né, não, sem nenhum julgamento, uma pessoa que está morando na rua, enfim, por qualquer situação. Mas como a gente está nesse lugar de fragilidade e sujeição, porque as pessoas nos tocam sem pedir licença. Porque acha que você vai bater em algum lugar, né, avisa, ou, né, licença. Não, pega você e puxa, né, e puxa você, e toca você, e manipula a perna, né, de quem tem
de quem tem paralisia ou de quem tem. Então, assim, que noção é essa que está sendo construída, né, em cima das pessoas com deficiência, que elas não são nem pessoas? Porque você não chega no corpo de ninguém e pega pelo meio da rua, né? Mas com a pessoa com deficiência parece que isso é permitido. Isso não entra nem não entra nem numa censura, sabe? Dizer, eu posso fazer isso, né? Licença. E aí, quem é esse ser? Quem é esse? Então, não sei, tentei fazer um atravessamento aqui da fala de todos aqui para a gente pensar um pouco mais assim sobre essas questões. Eu acho, eu fiquei ouvindo você falar, né, e pensando que é um olhar de subalternidade para aquele corpo, né? E é verdade, eu mesmo, você relatou uma coisa que eu já vi acontecer na rua, por exemplo, desse toque sem a pessoa esperar de uma pessoa com deficiência visual que a outra pegou. Naquele momento eu não estava assim, pensando como eu estou hoje, né? Mas você relatando e eu recordando da situação agora, é mesmo assim como um incapaz, né? E aí teve um comentário aqui, né? Teve um comentário da Aline que ela falou: sim, acredito que a iniciativa foi boa. Somente com o processo de desenvolvimento do projeto chegou-se à conclusão que o tratamento à questão foi rasa, como foi pontuado pela Luzinete. Trazer de maneira detalhada como está acontecendo aqui e agora nesta travessia, ter a orientação de estudiosos da acessibilidade como a professora Natália e descobrir a vivência com a Nerita em sala de aula vai nos conduzindo à mudança de olhares e futuras atitudes. Aí ela comenta aqui para o Lucas: sim, Lucas, se abrir para o diálogo é difícil, né? E tem mais uma pergunta aqui. Como que os nossos trabalhos artísticos de dança, teatro, fotografia, eles podem movimentar diferentes acessibilidades? Eu fiquei pensando aqui que a gente falou dos equívocos, né? Mas também eu queria falar de um espaço que eu trabalho, que são as oficinas culturais aqui de Araraquara, que trouxe uma pauta não especificamente sobre acessibilidade, mas começou-se um diálogo sobre. E se chegar na sua aula uma pessoa deficiente visual? Vai atender? Vai atender como? Você está preparado? O que é estar preparado? O que você... Então, tem um movimento também, assim, de equívocos que a gente percebe, e eu fiquei pensando na nossa conversa para essa discussão aqui agora, e também vendo os lugares em que eu me vejo feliz. Esse é um lugar, por exemplo, em que eu me vejo feliz porque quer abordar esse assunto, quer falar sobre isso. Então, eu não sei, assim, quando eu vejo o Lucas, por exemplo, no trabalho que ele faz com a filha dele, teve um relato que ele colocou na internet. Lucas, você coloca lá os seus relatos na internet, você não sabe qual que é o nível de alcance disso. Eu fico sempre muito sensibilizada quando você relatou da colher que a sua filha insistentemente derrubava. Insistentemente para mim, que já estou acostumada com aquele som, mas que para ela fazia todo sentido para ela era necessária a reprodução daquele movimento para os acessos dela daquilo que estava acontecendo. Então, eu queria que você falasse assim, quando eu vejo a professora Natália falando, por exemplo, do Grupo X, parece que o Grupo X é um espaço de felicidade que trata, né, esse lugar da acessibilidade de uma maneira assim, nem sei se é de acessibilidade ou se é de dança propriamente, porque isola essa coisa de, é o corpo com deficiência. Então, queria um pouquinho que a gente falasse desses lugares de felicidade, não de felicidade, mas onde a gente encontra coisas no caminho, assim, dessas nascentes que a gente está falando aqui. Não sei, Lucas, se você quer falar um pouquinho desse processo. Eu acho que, assim, talvez de lugares enriquecedores, assim, no sentido de que a gente consegue uma bagagem que nos permite uma leitura melhor. Uma vez eu postei algo que era uma frase um pouco provocativa e tinha um pouco desse intuito mesmo, que era de que todo o erro está na interpretação.
E eu recebi uns comentários falando assim, eu não acho que não sei o quê, o erro está muito mais na interlocução do que na interpretação. Ela tinha esse intuito de ser provocativa mesmo, porque a gente não sabe ler muita coisa, e a gente falta uma bagagem para conseguir essas leituras. Você deu esse exemplo da colher, mas eu acho que são inúmeros os exemplos de leitura. Quando a gente fala, né, a Natália falou também, alguém que tem PC, ou mesmo assim, alguém que não fale. Como é que eu vou ler alguém que não fala? Como é que ela vai se comunicar se ela não está sendo clara comigo? Qual que vai ser a minha leitura a partir daí, né? E aí tem gente que, às vezes, se a pessoa não fala direito, a gente chega, às vezes, gritando, como se a pessoa tivesse algum problema auditivo. A gente não consegue ter uma leitura de qual que está sendo a real dificuldade, de qual que pode ser um possível acesso bem sucedido ali, qual que pode ser uma interação legal. Então, assim, eu acho que eu não consigo falar de um ambiente específico, mas o que a gente tem tentado é construir um repertório, conversas como essas, estudos como que a gente tem feito, ou conversas em vários lugares que a gente tem feito, para melhorar essas nossas leituras. Hoje eu vejo que, assim, é claro que hoje eu tenho muito mais recurso para ler certas coisas na Marina do que alguns anos atrás. A gente, às vezes, olha com uma certa culpa ou um certo receio de falar, poxa, como é que foi o nascimento dela, ou quando ela era bebê, e a gente não conseguia ler certas sutilezas que tinham, assim, movimentos, muito micromovimentos, assim, de dedos, sabe? Ela tinha uma hipotonia de não conseguir mexer o braço, de não conseguir mexer a perna, mas às vezes a resposta estava num movimento sutil de um dedo, e às vezes a gente não conseguia ter essa leitura dali do corporal, porque o que a gente queria dela era algo sonoro, algo que viesse da voz, e naquele momento ela não conseguia. Então, assim, nos falta, muitas vezes, que nos ensinem a ler outras coisas. Quando você me chamou para o projeto, eu falei para você da dificuldade que eu tenho de ler uma dança. Eu não tenho, assim, tanto convívio com a dança, sim. E ter participado do Bruxa Preta, ter filmado, ter visto de perto toda a construção, assim, me ajudou a ver a dança de uma outra forma, me ajudou até numa leitura corporal de uma outra forma, que eu tinha uma leitura corporal baseada em uma outra perspectiva, baseada em outros estudos e tal, né, e a dança me complementou. Então, assim, eu acho que, sei lá, só para deixar um recado final, não sei como é que a gente está de tempo também, não, né, eu sempre tenho essa preocupação se eu estou me estendendo muito ou não. Eu acho que, assim, nos falta saber interpretar, sim, saber interpretar qual que foi a palavra usada, qual que foi o movimento usado, qual que foi o recurso utilizado, como que eu posso chegar, e principalmente essa leitura ser voltada para nós também. Tipo, a gente se ler, né? A gente se perceber enquanto a gente fala, para poder a gente saber se a gente também está sendo um pouco claro, se a gente está conseguindo atingir, se a gente está chegando da nossa melhor forma, se a gente está conseguindo chegar com o nosso melhor potencial, porque a gente chega falando, fala, eu falei, o fulano não entendeu, eu falei para ele. A gente chega com umas coisas, às vezes, um pouco histéricas, né? Que é comum a gente ver na sociedade, né? E eu estou falando isso em conversas de neurotípicos, não sei se é a melhor palavra para se usar, mas em conversas que acontecem com todo mundo, né? Então, tipo, pausa, silêncio um pouco, né? Assim, se escuta antes, tenta ver o que está rolando, né? Às vezes está tendo tanta coisa no ambiente que a gente não consegue perceber, e às vezes a gente precisa tirar um pouco do ruído, tirar um pouco dos excessos e tentar ler um pouco do que está na sutileza, né? A gente vem para uma sociedade onde a gente se comunica no que está gritado, no que está explodindo em cores, ou no que está explodindo no que pode ser pop, né? E a gente perde muito do que pode estar sendo falado na sutileza. E isso a gente está se perdendo cada vez mais. Ô, E eu Lucas, acho que essa perda
da sutileza que tem feito a gente romper com muito das nossas comunicações e acessos, né, já que a gente está falando aqui de acesso. Ô, Lucas, eu vou interromper um pouquinho sua fala para... Claro. É porque, assim, eu estou recebendo mensagens, mas mensagens... Gente, o Lucas falou desde o princípio que essa live teria que ter 3 horas. Ele falou isso desde o princípio. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele nunca escondeu, está lá no grupo. Ô, Lu, eu quero pegar um gancho aqui rapidinho, posso? A gente está com o nosso tempo, gente, assim... Vai. É rapidinho. O nosso problema, Lucas, eu acredito, nessa leitura é a pressa. A gente tem pressa de ver o resultado. E muitas vezes a gente não para escutar o que o aluno, o que a pessoa que está à nossa frente está nos dizendo. E às vezes eles falam com o olhar, com o movimento do braço. E eu acho que é a pressa. Mas eu tinha muita coisa para falar em relação a isso, mas quem sabe numa próxima, né? Não, gente, mais 1h30, eu queria, 2 horas. Eu tô triste porque assim eu queria muito ter falado sobre assessoria no projeto. A gente vai ter que remarcar isso, Natália. Eu vou ficar com essa coisa que não vai ter jeito, porque eu vou pedir para você encerrar conosco falando do Espaço X, do Grupo X. É claro que foi a pergunta que eu fiz anteriormente, porque eu acho que merece uma live sobre assessoria para acessibilidade dentro dos projetos culturais. Eu acho que isso também é uma conversa grande, né, Natália? Sim, eu vou assim, tentar falar tudo em 1 minuto. É um grande desafio para mim. Foco, minha orientadora diz foco, Natália, foco, objetividade. Então, vamos lá. O Grupo X, a gente faz dança, né? Acho que primeiro é isso, a gente faz dança e lá tem pessoas com e sem deficiência. É o espaço mais lindo e mais feliz dentro da acessibilidade? Não. No sentido de tá tudo lá resolvido? Não. É o espaço bem feliz e lindo dentro de uma perspectiva Google, né? Com dificuldades, com desafios, mas foi o espaço, por exemplo, onde eu fui aprendendo que eu não tinha que me adaptar à vidência, que a vidência tem que lidar com o meu corpo. Sim. Né? Então, aí aquela bola, ou eu fico de fora, né? Ou eu sou o café com leite, fico de fora daquele exercício de aquecimento, ou não sei o que lá, e aí Fafá mesmo, né? Que na época era quem estava dirigindo, agora também é Edu. Não, não, vai todo mundo então fazer com a bola grandona. E quando fizer com a Natália, tem que falar o nome e tal. Então, assim, vão se descobrindo, e essa é uma das questões. Quando a gente fala de acessibilidade, e digo eu, Edu, enfim, outros que a gente está começando a escrever, inclusive, mais sobre isso, para dar mais suporte para essa discussão, e principalmente que vem essa discussão agora também de artistas, né? Então, a gente está falando da perspectiva de artistas, de acessibilidade também para a arte, e colocar ela como também um elemento compositivo e poético da obra, de dar acesso, óbvio, requerido, mas também como uma potência, né, poética dentro daqueles trabalhos e dos projetos. A gente está falando, não é só a gente encaixar recurso ali, né, que eu acho que foi o seu despertar. A acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, muda tudo, porque assim, nada nosso estava sendo acessível. E quando a gente se propõe a ser realmente, verdadeiramente acessível, muda o tempo, muda o tempo que eu vou projetar, muda o orçamento que eu tenho que ter, muda como as pessoas vão lidar umas com as outras, todas as plataformas que eu vou utilizar são acessíveis ou não, a divulgação que eu vou fazer, se for presencial, como as pessoas vão chegar, como as pessoas serão informadas, quando elas chegam, quem é que vai receber, como é que eu vou lidar com todo o público para que os outros também entendam que ali são pessoas com deficiência ou com dificuldade de limitação ou com alguma necessidade específica, como os idosos, que nem todo idoso é com deficiência, né? Então, assim, muda tudo. E o que a gente está propondo, assim, o meu argumento maior é que para ter acessibilidade, a gente precisa acessibilizar-se. Então, é um processo mesmo de mudança. E
E é isso. Tentei resumir bem nesse 1 minuto, blá, 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 blá. Eu gostei da fala, mas assim, gente, a gente queria compartilhar aqui nesse finalzinho com as pessoas que estão nos acompanhando, a gente estava assim com tanto medo desse encontro, assim, porque é um tema que a gente não pode bobear nele. A gente não pode bobear nele, já fizemos várias coisas erradas, então é bom que daqui saia uma reflexão sobre isso, pelo menos uma reflexão sobre isso. Mas, assim, foi tão gostoso e passou tão rápido, e eu acho que a gente poderia marcar esse encontro, Natália. Fica aqui o meu convite para dentro do projeto Bruxa Preta, porque, assim, a gente tem uma programação e o projeto termina, é claro, dentro dessa programação de PROAC, mas eu queria que dentro do projeto Bruxa Preta a gente tivesse essa conversa. De verdade, sobre acessibilidade, sobre assessoria para projetos de acessibilidade para projetos sociais. Porque é muito importante as pessoas saberem que existe uma consultoria de acessibilidade e que ela está parte dos recursos assistivos, ou seja, ela está parte da audiodescrição, ela está parte também, né, da interpretação em Libras, ela está parte de todo o outro processo de publicidade dentro da acessibilidade. Ela precisa estar junto no processo desde Então, que bom, assim, já estou topando, vamos nessa. Que ótimo. Viu, Neila? Neila está por aí, vamos marcar essa data, porque essa mulher também não deve ser fácil com data. Gente, eu queria, assim, agradecer a presença, dizer que foi, assim, uma travessia linda. Foi uma travessia, assim, e tanto. Não sei se a gente encontrou a nascente, mas eu acho que a gente chegou num caminho, assim, bem próspero e talvez bem próximo dela e de tantas outras que a gente pode se aproximar. Muito obrigada. Não sei se alguém quer mais falar alguma coisa de despedida aqui para a gente. Eu só quero que vocês saibam a minha imensa felicidade de ter estado com vocês aqui agora. Só agradecer, pessoal. Obrigada. Agradeço. Beijo. Obrigada. Tchau, Luzia, obrigada. Beijo.